Bom dia, muito obrigado a todos vós e sobretudo aqui ao Sr. Vice-Presidente que me endereçou, aqui o nosso amigo Paulo Macias, vai nos salvar, não é verdade? Tudo correu bem. Por esta oportunidade de estar diante de vós, embora eu seja uma pessoa muito informal, portanto, em relação a isso, e posso dizer que a minha escola foi a terra e foi o campo. Perguntam-me assim, como é que o senhor sabe coisas de plantas naturais? Porque eu só entrei a assentar-me nos bancos de uma escola muito tarde, porque meu pai tinha estado em Angra, no seminário de Angra, até o 5º ano. Meu avô era lavrador, tinha feitores. Eu então aprendi com os homens do campo, lavradores, a reconhecer as plantas e a saber a sua utilidade. Portanto, aprendi na academia da terra. Isso é muito importante. Porque hoje há muita gente que tem vergonha de tocar em terra. Hein? E não faz mal às nossas crianças e os nossos jovens aprenderem isso. Vamos ao assunto. Desde muito novo interessei-me por conhecer todo o tipo de plantas, mais ainda as plantas medicinais. Num tempo em que ainda na minha casa havia, no quintal, além da horta, havia, digamos assim, o quintal das plantas medicinais, o cantinho das plantas medicinais, que normalmente eram compostas por cerca de 8 a 12 plantas típicas. A delimitação era feita como o bruxo, ou bucho, que é uma buxelácea, ou bruxelácea, que era muito recomendada para fazer shampoos para o cabelo. Uma planta ligada às doenças muito comuns na época, o sarampo, sarampilho, varicela, varíola, plantas ligadas à pele, doenças de pele, que é exatamente o sabugueiro. E já que estou aqui a falar de sabugueiro, e dá-me 30 minutos, eu vou falar, eu adianto uma coisa muito interessante. Eu fui buscar, certamente, sabem que eu fui procurar os países onde é que havia negócios e tudo mais, e encontrei uma coisa fantástica no Jornal de Notícias de um acordo entre 2 municípios do norte do país e a Alemanha. Vocês sabem que a Alemanha importa a média de 49 mil toneladas de plantas selvagens em bruto ou semi-cultivadas. E a planta que tem um valor económico astronómico é a baga do sabugueiro, que é a riqueza de 2 municípios do norte do país, que agora aqui a letra é miudinha, eu não estou aqui a distinguir, mas tem aqui a referência, vocês até podem procurar, é do Jornal de Notícias. Como é que eu cheguei lá? Olha, comércio de bagas de sabugueiro, Alemanha, sabia que havia, e vocês chegam lá. Até se for preciso ofereço a folhinha. Depois também havia outras plantas normais, fora aquelas que são plantas de cozinha. Toda a gente sabe que o alho é um ótimo regulador e antibiótico, regulador da hipertensão, é um antibiótico natural. Até serve para, muitas vezes, cuidar das feridas. Era o nosso betadine daquele tempo, podemos assim dizer. A cebola, que é um ótimo regulador do aparelho digestivo. As mentas, na minha terra havia 3 tipos de menta, que não devem estar muito juntas porque misturam-se facilmente e tornam-se híbridas, que é a menta paparita, sobretudo para as constipações, para as cólicas e outras coisas parecidas. Hortelã-pimenta, menta paparita. Além da hortelã de sopa, que também serve em caso de necessidade. E a menta aquática, não é? E uma que a gente chamava de crispata, mas que era chamada hortelã de peixe. Portanto, isso era usado na cozinha. Portanto, além dos alimentos que eram usados na cozinha, há coisas que se perderam o costume. Às vezes fico espantado quando chego ali a casa e me aparecem muitas pessoas que foram ao seu pediatra, ao pé do pediatra, com crianças que têm temperatura que não baixa, às vezes por abusarem um bocadinho do chocolate, que aumenta a temperatura do intestino em cerca de 1 grau,
Por isso, nos países do Norte é proibido vender chocolates a crianças com menos de 12 anos. E eu digo, mas isso resolve-se. Tira o chocolate e compra-lhe aí se não és capaz de comprar à farmácia o Combatrim ou outras coisas parecidas, use em casa aquilo que as nossas avós usavam. O que é que se usava? Chá de hortelã, pimenta e muitas vezes as sementes que depois do pão tirado do forno, pão caseiro ou trigo ou de milho, se punham nas latinhas, que era aspevidos de abóbora. Aspevidos de abóbora era um aperitivo, mas não era aperitivo. Era uma maneira muito disfarçada de combater os lumbricoides e as oxiuraces, bem como as mentas. Não é por acaso que em Marrocos, não é, a bebida nacional é a menta, porque é um país quente, muito sujeito a pouca higiene, vocês sabem bem, aqueles países todos, a muito calor, em muitas coisas, e a menta é eficaz, muito eficaz no combate e limpeza do intestino. Estou aqui apenas coisas simples. O que é que fazia parte da horta? Os polégios, várias espécies de poejos. Os poejos têm uma vantagem fantástica. Aqui há algumas senhoras, não vão ficar escandalizadas, e senhores, já ouviram falar na cestita da lua de mel, já? Já ouviram falar nisso. A cestita da lua de mel nem sempre é por causa da lua de mel, era porque às vezes as pessoas andavam descalças, sabiam disso? O contato dos pés das senhoras e dos homens com o chão, nas mulheres que são mais sensíveis, provoca, cientificamente vocês vão ter lá costures que investigam isso. E então, o poejo era para tirar a friagem da barriga, como elas diziam. Estou usando a linguagem popular para a gente se entender. Quando era de caráter nervoso, usávamos várias outras plantas no jardim das plantas medicinais, que era, por exemplo, melissa, estou falando do nome científico, a cidreira. Cidreira é quando a pessoa, por várias razões nervosas, tinha cólicas. Olha, por exemplo, num dia em que a menina ia fazer exame, não é? Ou ia rezar a Nossa Senhora ou a Santa Rita, ou o padroeiro estudante, ou então tomava uma boa dose de erva cidreira, chá de cidreira, para acalmar os nervos. Os homens usavam mais uma outra coisa, porque os nervos dos homens parece que se concentram mais no estômago, enquanto que a mulher dá-lhe assim umas diarreias, os homens ficam com o estômago no molhinho. Por isso também havia a néveda, a erva neve. O povo chama-lhe neve, mas o nome é néveda, não é? As mulheres, quando tinham problemas em casa, rezavam a Santa Rita, evidentemente, que era por causa dos homens maus, não é? Os filhos maus. E naquele tempo a droga que havia, que ainda hoje há muito aqui na ilha, então sobretudo em camadas jovens, que é o alcoolismo, usava-se o marrolho branco. Vocês sabem, o marrolho é uma delícia para combater o alcoolismo. Vocês depois estudem os processos de fazer. Desculpem-me que eu não... infelizmente não desliguei este instrumento. E outras plantas que existiam. O alecrim era muito usado nos conventos, já sabem porquê, já lhe vou dizer, mas também era usado nas famílias por uma razão muito simples. Muito simples. Sabem porquê era? Porque era uma espécie de erva da castidade. Amainava os fervores dos rapazes e das raparigas, sobretudo na adolescência. Era muito dado, sobretudo, para isso. A menina sabia disso, não sabia? As propriedades do alecrim são fantásticas. Curam visões, alucinações e, sobretudo, o ter de fugir da janela às escondidas do pai. Essa era uma erva básica, sobretudo nas famílias que tinham filhos, para tratar desse problema. Havia uma outra planta que era usada para os velhinhos, que agora está muito esquecido. As santas casas deviam usar muito essa planta. Palpavam muitos milhares de contos, eu tenho a pena das farmácias, mas está bem bom, que é exatamente também o alecrim. Também era usado para preventor da falta de memória.
Portanto, hoje faço estudos na Universidade de Harvard e outras universidades para saber se o óleo do alecrim ou derivados do alecrim são preventores ou retardadores do aparecimento, portanto, de doenças ligadas à perda de memória. Não é apenas o Parkinson, que não tem problema de mais de coisa, e a outra doença, muito vulgarmente, que a gente até tem vergonha de pronunciá-la. Sim, porque às vezes as pessoas sentem-se incomodadas por causa disso. Havia outras plantas muito usadas, como a camomila. Mas atenção aí, a camomila romana, a camomila é oriunda dos países balcãs, sabiam disso? Apareceu na história. No Egito era a planta mais adorada. No Egito era a planta que se oferecia ao Horus, ao Deus Sol. Eram as flores da camomila, por causa da sua cor dourada, etc, etc. A camomila tem propriedades fantásticas. Foi uma das grandes fornecedoras do enriquecimento da L'Oréal. Sabiam disso? Até a guerra que houve há uns anos atrás, a última grande guerra que houve na Europa, naqueles países balcânicos, que esfrangalhou a Jugoslávia, um dos grandes rendimentos da Jugoslávia era a exportação da camomila para a França. Nessa altura, eu estava na Terra Chá, no meu quintal, fiz uma experiência. Se era possível ir ao mato buscar plantas silvestres da nossa camomila e produzir no quintal, potenciando a sua produção. Fiz 1 metro quadrado, veio até alguém da Universidade do Continente, não me recordo agora, que teve até a medir as plantas. A camomila em estado natural não atinge normalmente os 20 centímetros, 22, mas cultivando-a pode atingir os 46 ou 50 centímetros, sabem disso? Conforme o terreno, não é? E a drenagem desse mesmo terreno. Com um grande aproveitamento para várias coisas, para chás, também para os nervos, para shampoos e outro tipo de doenças que podem ser utilizados. Ainda agora eu deixei atrás uma planta que era usada, e quando eu comecei a falar nos homens que normalmente tinham nervos no estômago, era a néveda, que também era utilizada de várias formas. E é uma pena que às vezes se percam tradições locais, quer da ilha, quer dos Açores, como é chamada a aguardente de néveda, a aguardente de poejo, e outras coisas semelhantes. Coisas que não se deviam perder, apesar das restrições da União Europeia e muitas coisas, mas que se deviam manter como características de um povo e da sabedoria popular de um povo. Fiz uma coisa interessante estes dias, sabendo que vinha falar aqui, foi saber, no século passado, quais eram as plantas que se cultivava na ilha de São Miguel. Ora, na ilha de São Miguel, houve alguém que aqui está e sabe como é que eu consegui adquirir este livrinho, que é único lá em São Miguel, mas aqui está, acho que já não é único, que é a Medicina Popular Micaelense, de um senhor Joaquim Cândido Abranches, do Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, 1894. Tem uma coisa fantástica, sabem o que é? É que ele, não havendo máquinas fotográficas então, conseguia desenhar à mão e depois, no fim, dizer para que é que era utilizado, inclusive uma planta que se usa em casa, que era a avenca. Ora, se a planta está em casa, se a pessoa está constipada e não pode sair, vamos usar um chazinho de avenca para amaciar a nossa garganta e fazer com que a mulher deixe de estar travadinha na cama, não é, à espera dos miminhos do marido, e venha fazer alguma comida para a cozinha. Nós temos aqui. Por acaso tive o trabalho de contar quais eram as espécies que em São Miguel se cultivavam à beira de casa, cerca de 70. Estão aqui 70 plantas. Outro dia, corri a algumas dos lugares que se vendem plantas importadas de fora, aqui da ilha, e descobri que o número é quase igual.
muitas das quais são silvestres, ou estão em estado espontâneo ou subespontâneo, aqui na ilha. Portanto, e reparei que havia, na verdade, uma grande importação na Ilha Terceira, suponho que também nos Açores, de plantas que nós temos cá no nosso estado natural. Por um lado, isso é muito bom, porque elas estão guardadas. Por outro lado, está a haver uma coisa que eu chamo a atenção dos meus amigos, e vocês têm que negociar com os donos dos pastos, é que os herbicidas são fatais para as plantas. As plantas estão-se a afastar junto dos quintais onde viviam antigamente, o pé da nossa casa, para lugares que às vezes não sei se vão poder sobreviver. Não é? Antigamente sobrevivia nos cantos dos cerrados, apareciam às vezes no cultivo do milho e do trigo, e hoje há plantas que tendem a desaparecer. E se hoje perguntarem a uma pessoa se na Ilha Terceira há, por exemplo, a grimónia, que também era usada para o coração, eu levei anos a procurar na Ilha Terceira onde é que existia a grimónia. Ouvi umas velhinhas dizer: ó senhora, há uma planta chamada cremona, mas eu já não a vejo há muito. Cremona, veja lá. A grimónia já estava transformada em cremona. Foi na Terra Chã. E então encontrei no mato da Fonte de Faneca, aquelas matas, não sei qual era a família dele, entrei por ali dentro a procurar plantas e encontrei uma cremona, quer dizer, uma agrimónia. Agrimónia, portanto, uma planta do campo silvestre, que era muito utilizada em chás, não só na altura das pessoas terem constipações, gripes, nervos, pequenas crises, e essa planta aqui na Terceira parece que não existe em grande quantidade, dada os herbicidas que estão a ser usados. Portanto, estou aqui a tocar em pontos diferentes, assim um pouquinho por alto. Uma outra coisa que eu gostaria, então agora disse que havia uma grande possibilidade dos municípios negociarem, por exemplo, a produção de bagas de saboeiro, não foi? E nós temos uma riqueza nos Açores, que veio juntamente com as caravelas dos nossos portugueses da Pérsia, do comércio da Índia, da Pérsia, que chegaram aqui à Terceira e que ainda há 30 anos eram cultivados na Ilha Terceira. Até aqui terceirense talvez conheçam. Não sei se os pais de alguns de vocês cultivaram, por exemplo, os mastruços. Por exemplo, na Terra Chã, quando eu tinha problemas de articulações, ou uma pessoa tinha desmanchado um joelho ou um cotovelo, porque eu também às vezes faço um pouco dessas massagens, diz assim: olha, vai à casa do Sr. Manuel não sei quantos, ou compra-lhe ou pede-lhe um punhadinho de mastruços. O preço deles aqui está por cada 50 gramas a 2,5 €. Quanto é que vem a sair ao quilo? 2,5 € por 100 gramas, 100 gramas, 500 € o quilo, não é? Talvez seja isso. Quando, na verdade, a gente produzia isso nos nossos quintais. É uma planta oriunda da Pérsia, ou do Irão atual, e que é uma das plantas mais rentáveis, quer na produção alcoólica, que adapta-se bem, e que é comerciável. Isso é umas coisas lá mais para se eu não puder estar aqui da parte da tarde, já estou aqui a dizer outras coisas. Uma outra planta que era muito usada, sobretudo pelas pessoas com umas certas crendices, com alguma razão, mas não por causa das crendices delas, é que a arruda à porta afastava o mal-olhado. A verdade é mentira. Porque os mal-olhados o que é que eram? Muitas vezes os mal-olhados eram os mosquitos. As feiticeiras eram os mosquitos, não eram? As moscas, que ainda às vezes uma praga de verão, sem ser a mosca da laranja, a mosca disto, daquilo outro, não é? Até este ano as nossas nésperas parece que sofreram qualquer coisa dos mosquititos, não é? Eu não tive o possibilidade, não tenho laboratório, não fui usar, mas eu acho que foi disso. Que elas carregaram muito, mas muitas delas, ou poucas delas, se aproveitaram, pelo menos para comestíveis. Então a arruda é uma planta muito antiga, usada antigamente, para afugentar as víboras e os insetos da casa. Queria-vos falar, porque ainda ontem falei disso a uma pessoa que estava ao meu lado. Eu tenho muita pena das ortigas, sabem porquê? Que são tão maltratadas. Por um lado, para benefício delas, não, quando nós já tínhamos destruídas todas. A ortiga é uma das plantas mais ricas que nós temos no nosso campo silvestre. A ortiga. Garanto que já comi creme de ortiga e que não me fez mal, que é muito bom para combater
a ausência de ferro no organismo, não é verdade? As anemias e outras coisas parecidas. Recomendo normalmente a pessoas que têm anemias, com os inconvenientes que portanto, o espinafre tem. O espinafre tem outros inconvenientes, não é? Tem outros, por um lado, tem muito ferro, mas tem oxidantes, não tem? Reparem bem como o espinafre se porta ao ar livre. Desculpem estar a falar numa linguagem muito informal, nem sequer estou usando os nomes latinos ou científicos, não é? Mas por causa da gente ser acessível. A ortiga, eu acho que devia ser mais bem cuidada e fazer parte da nossa emenda, não é? Acho que é importante isso. Outras coisas que às vezes eu fico espantado, como pessoas já de 50 anos ou da minha idade já não sabem o nome de coisas. Como, por exemplo, como é que na Água-Alva se tratava, por exemplo, das doenças da próstata, aqui na Ilha Terceira. E no outro dia falei no museu sobre isso. Sim, o pé da Vila Nova. Como é que vocês na Vila Nova tratavam os problemas da próstata, há 50 anos atrás? Há 38 eu estava lá pelas lajes, ainda falei com alguns velhotes da Vila Nova e da Água-Alva. Com misturas, 5 misturas muito simples. Muito simples. Uma delas é a alfavaca da cobra, que está aqui mencionado naquele livro de Medicina Popular de Ponta Delgada. A alfavaca da cobra misturada com a pervinca. O que é a pervinca? Trepadeira, erva galinha, morangueira brava. Estão a ver a morangueira brava? Estão a ver vocês isso? E fiquei espantado que na Ilha Terceira, que é uma terra que se produz milho até para o gado, se compra a €1 saquinhos de barba de milho empacotados há 2 séculos e meio, desculpa-me a expressão. Não sei se vieram diretamente dos maias do México, de onde veio a palavra maia, não é? Zeia maia, que é o nome científico, vem deles. Não é? Ora, uma ilha que tem milho e vai importar barba de milho para vender um velhote que está com problemas de urinas, desculpa-me a expressão, estamos aqui a falar português, não é? Acho que é um bocadinho... Vi que realmente aquelas que produziam aqui nos Açores, muitas delas, querem ver quantas plantas de folhas de plantas que se importam? É à volta de umas 70, é só para lembrar, inclusivamente folhas de abacateiro, que se importa quando já há a produção de abacates na Ilha Terceira. É muito bom para baixar a tensão. Façam experiências, por favor. Os laboratórios é para alguma coisa, não é? Tem que fazer uma experiência sobre isso. O absinto, que aparece muito disfarçado com outro nome, que é a Artemisia. Infelizmente vende-se com o nome de cannabis em algumas mercearias de taberna, sabem disso? Para os nossos jovens de 12 e 13 anos é uma coisa maravilhosa, para os shots, e os chutes sabiam que fazia parte dessa composição. É. E a Artemisia até pode dar na beira das estradas. E não é o cannabis. O áipio, a alcachofre, muito boa, rica em enxofre, não é verdade? É. O alcaçuz, o alecrim já falei, alfavaca, alfazema, que aqui é lindamente, e não ficava mal que a gente ornamentasse os nossos caminhos com algumas destas plantas, porque algumas até têm aromas lindíssimos. Olha, Sr. Presidente, eu não tenho dinheiro, a Câmara também não tem, nós não temos dinheiro, mas escute lá, a gente paga dinheiro com tanta coisa. Eu não quero também tirar o comércio das pessoas que são floristas, mas às vezes, e nas nossas festas, nos vasinhos de flores, porque é que não sabe pôr os nossos cheiros e sabores tradicionais? A nossa menta no vasinho, a alfazema no outro, o manjericão, pelo amor de Deus, até são medicinais. Se roubarem não faz mal. Não faz mal porque aquilo faz bem. E se levarem para casa para fazer um chazinho também não faz mal. Já falei da arruda, a bardana, a bétula, o boldo, a borragem. Uma planta tão esquecida de nós, que era muito usada na minha casa e era cultivada no quintal. Meu pai era cardíaco e eu até vou fazer um segredo às mulheres. Vocês querem fazer uma surpresa aos seus maridos? Procurem aí umas plantinhas de borragem que tenham flor, agora daqui a uns dias vão ter flor azul, coloquem-na num frasco de vinagre branco e usem-no só no dia de Natal. E o vinagre fica azul. Com desculpa dos benfiquistas e os Sporting. É um grande estimulante para o coração. Posso-vos garantir que até já fiz tortas ou pastéis com folhas de borragem moída. Portanto, também usa noutros condimentos. A calaminta,
a camomila, o cardo mariano. Não sei se aqui há algum produtor de leite. Em minha casa a gente não coalhava o leite com coalho de cabrito, nem da venda, mas de sementes de cardo, que é muito importantíssimo. A carqueja, essa vem de fora, a cáscara sagrada que vem desde o tempo a cavalinha, que é muito abundante ali em algumas zonas de Porto Martins, ótima para as vias urinárias. Porque é que havemos de importar isso? A cidreira, já falei, o dente de leão, que a gente tanto maltrata nos nossos pastos, tanto maltrata os nossos... O dente de leão podia entrar nas nossas saladas, até nos nossos restaurantes, não fazia mal nenhum, sobretudo nas chamadas saladas azedas ou saladas amargas. A erva doce, com a qual a gente às vezes faz os nossos anis, ou enfeita, ou tempera alguns dos nossos doces. O fel da terra, pelo amor de Deus, não o deitem fora. Esses herbicidas dão cabo dele. O nosso funiculum vulgaris, o nosso funcho é maravilhoso. À moda de pico, feijão branco com funcho, sabem? Sabem porque é que deitavam o funcho no feijão branco? É por causa da artilharia. É porque o funcho é um carminativo por excelência, sabiam disso? Desculpem-me a linguagem, não é? O nosso hipericão, muito usado. A nossa Lúcia Lima, sobretudo também para os nervos. As malvas, que são um remédio sagrado para todo o aparelho digestivo. Até mesmo para cataplasmas, para feridas, sobretudo diabéticos. Para os diabéticos, agora vou falar outra, é o Ruberbaceum, Geranium ruberbaceum, ou Ruberbaceum, que é a erva de São Roberto. Chego a importar a erva de São Roberto, aquilo é não sei quanto dinheiro, sei lá, valores estapafúrdios, quando na verdade nós estamos na ilha em estado selvagem. Parecido um pouquinho à salsa, às vezes não confundir com a molarinha, porque os senhores da cidade às vezes confundem tudo, nem com a cicuta, que também existe duas espécies de cicuta na Ilha Terceira, cicuta maior e cicuta menor. A salsa parrilha que era usada naquele tempo para os senhores que iam às meninas. O que é que eu disse? Um purificador do sangue. A sálvia, não é? Quem tem salva na horta, salva-se, não é verdade? Usa-se uma outra coisa, a tília. Nunca encontrei plantas de tília na Ilha Terceira. Embora haja umas 3 plantas de ginkgo biloba, uma no quintal do Sr. Ministro da República, outra na casa de um senhor engenheiro lá de baixo e uma outra não sei onde é, mas está bem bom. Chegou-me essa informação. A urze, sobretudo para certo tipo de utilizações. A nossa uva da serra que está a desaparecer, que é tão boa, não apenas para compotas e outras coisas. A valeriana e muitas outras coisas. Posso dizer que 60% das pessoas no mundo usam plantas em estado nativo, ou verdes ou frescas. 60% das pessoas. Na Europa há 28 milhões de pessoas que usam exclusivamente plantas, porque são ou vegetarianos, ou tendencialmente isso, e que não acreditam nos químicos, ou querem fugir dos químicos. Que o maior importador de plantas em estado silvestre é, como eu disse ainda agora, a própria Alemanha, que é um grande comércio que ele faz, sobretudo com os países, como eram os Balcãs, ou países de leste. Portanto, temos uma quantidade de possibilidades. E, sobretudo, e faço um apelo, que estou já mesmo a terminar, o meu tempo está a terminar e vou dar lugar aqui à senhora doutora, é que vocês olhem para as plantas e não se esqueçam que no Natal de 1910, na Ilha Terceira, ofereceram-se às crianças de Santa Bárbara, eu até acho que tem essa gravação do tio António Vieira, às crianças de Santa Bárbara, a fome era tanta que não havia milho para torrar e ofereceram-se às crianças bagas de junça mansa, e o café que se tomou no dia de Natal era café de baga de junça moída nos tradicionais moinhos de café. E que o amor do hortelão não é para deitar fora. Se ele se apega a nós com tanto amor, por favor, não o desprezem. Também serve para fazer café e outros produtos que são muito benéficos à saúde. Não se esqueçam que as plantas todas são úteis.
mesmo que algumas tenham a aparência de, vamos lá ver, de virulência, sabendo que a maior parte, alguns dos medicamentos dos nossos homens, que vão às vezes às clínicas de alta, digamos assim, finança, vão ser injetados ou tratados com aquilo que antigamente na reta da Achada, hoje, graças a Deus, uma boa via, de Vitorino Mésio, se chamava Meninas Vamos à Escola, que era as beladonas. Uma boa percentagem dos medicamentos para os cardíacos é feito com essa planta. Desculpem-me a pobreza do coisa. Trouxe aqui algumas coisas, um dos quais a medicina que foi usada na Europa, natural, portanto, chamado Manual de Santa Hildebranda. Está em francês, foi publicado, republicado há uns 40 anos, e alguém, como não havia possibilidade de comprar no mercado francês, porque não havia, eu tenho ali em estado manual. Depois, eu vou retirar quando a senhora vier. Desculpe-me. Obrigado.